Boa noite, pessoal. Estamos na nossa primeira live da ZNN1 com a nossa querida, ilustríssima ex-deputada Beth Saão, a qual na Assembleia Legislativa fez um ótimo papel nas comissões das mulheres. Então, como hoje é o Dia Internacional da Mulher, nada melhor do que uma pessoa que tem toda uma base, que tem todo um know-how para falar sobre os problemas vividos pela mulher, né? Eu sou Eliezer Zanin, sou psicólogo e vou entrevistar a nossa ex-deputada. Nós estamos na ZNN1, o seu canal. Deputada, a palavra é toda sua. Oi, Eliezer, tudo bem? Boa noite, é um prazer estar aqui com você na ZNN1, participando deste momento, numa data tão simbólica para todas nós mulheres, que é o Dia Internacional da Mulher. Sobretudo uma data de reflexões, de luta, né? A gente sempre tem que entender o Dia da Mulher, não como um dia para a gente só ganhar flores, né? Mas para o dia marcado por nossas lutas, por aquelas que lutaram e por aquelas que continuam lutando, né? Por quem já deu o seu suor, sua vida, para que nós pudéssemos, nesse momento, desfrutar de condições um pouco melhores. Eu digo um pouco melhores porque nós ainda temos um grande caminho a percorrer, né? O caminho é longo, é árduo, mas ele depende muito de nós estarmos juntas, conscientes, e lutarmos pela nossa equidade de gênero no nosso país, em todas as áreas, em todos os segmentos, porque isso é muito importante, inclusive por exercício da nossa democracia. Obrigado. Deputada, você é formada em psicologia, qual a sua graduação? Que eu sei que é excelente, né? Mas o nosso público precisa saber da ex-deputada. Bem, Eliezer, eu fiz psicologia lá na UEL, Universidade Estadual de Londrina, e aí em seguida fui trabalhar na iniciativa privada, trabalhei numa usina de açúcar e álcool, na época álcool, hoje etanol, né? E aí resolvi depois pedir demissão, fui dar aula, mas antes disso prestei mestrado na Unesp, na área de sociologia. Aí concluí meu mestrado, fui professora efetiva do Estado, fui professora efetiva da Fundação Paulo Souza. Aí me exonerei de tudo, comecei meu doutorado, mas não deu para concluir porque fui absorvida pela política. E aí minha trajetória não parou mais e sou apaixonada pela política e acho que através dela é possível a gente, quando exerce a função pública com dedicação, com seriedade, a gente consegue promover grandes transformações sociais. E a deputada ficou quantos mandatos? Cinco mandatos, né? Alguns incompletos, porque eu acabei ficando como suplente, depois logo em seguida entrei, né? Mas foram 5 vezes, em 5 legislaturas que eu participei, 5 legislaturas consecutivas, né? Algumas eu exerci o mandato todo, né, porque fui eleita já de pronto, e em 2 deles eu fiquei como suplente, mas assumi rapidamente, não demorei muito para assumir. E nesse período deu para fazer muita coisa, assumi várias, fiz quase tudo na Assembleia Legislativa, né? Fui presidente da Comissão de Agricultura, depois fui presidente da Comissão de Infraestrutura, fui presidente da Comissão de Educação e Cultura, fui presidente da Comissão de Direitos Humanos, fui líder da minoria, fui líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, fui ouvidora da Assembleia Legislativa, enfim, só não ocupamos cargo na mesa, que essa é uma luta nossa das mulheres, porque nós não temos nenhum histórico de mulheres que ocuparam algum cargo na mesa diretora da Assembleia Legislativa, e essa é uma das nossas das razões das nossas lutas, né? Porque a gente não basta estar na política, né? É preciso estar na política, mas ocupar cargos importantes de decisão, porque participar dessas decisões efetivamente, acho que isso é muito importante a gente perseguir.
Vamos primeiramente, o ex-deputado, não, deputada, né? Que para mim, nós já somos amigos há muitos anos, né? Muitos anos, então, para mim, sempre deputado. Então, como militar é sempre cabo, sempre coronel... aquelas pessoas chamadas mesmo então, pelo cargo que elas exerceram, né? Eu gosto de chamar você de deputada, né? Então, deputada, qual o principal papel que nós podemos falar como tema, os espaços ocupados pela mulher? Qual a importância disso? A mulher tem que lutar pelo espaço dela? Que você pode esclarecer para nós e para as mulheres que são, garanto que é a maioria das ouvintes, né? Sim. Os espaços têm que ser conquistados com muita luta, né, com muito suor, como eu disse, e com muita cotovelada também, né, que a gente costuma dizer, né? Mas ninguém dá nada para ninguém, muito menos para nós mulheres. Tudo aquilo que nós obtivemos através da nossa capacidade de mobilização, de organização, de cobrança, de denúncias, de botar a boca no trombone, para poder termos o mínimo que nós temos hoje, né? Seja na área da institucional, como, por exemplo, alguns equipamentos públicos, como as delegacias de defesa da mulher, que, aliás, deveriam funcionar. Eu fiz um projeto, Eliezer, para as delegacias de defesa da mulher funcionarem 24 horas, foi aprovado pela Assembleia, e para funcionar também aos sábados, domingos e feriados, mas, infelizmente, o governador Dória vetou esse projeto. Foi o primeiro veto que ele fez quando ele assumiu o governo do Estado. É uma falta de sensibilidade e uma falta de compromisso com a luta das mulheres, porque as TDMs já está mais do que provado que são os horários noturno, que é no horário noturno, nos finais de semana, onde a violência se intensifica. Então, ela seria uma importante retaguarda, né, um importante apoio, um importante suporte para as mulheres. E isso, infelizmente, nós ainda não temos. E tantas outras questões que são fundamentais. Na área da saúde, acho que houveram evoluções importantes, nas denúncias, naquela coisa horrível da gente falar em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Claro que se mete a colher, mete o garfo, mete tudo, né? Porque a gente precisa também aprender a denunciar, aprender a defender mulheres que são vitimizadas, né? Então, acho que a participação de todos nesse sentido é fundamental para que nós possamos caminhar para a erradicação da violência doméstica, que é muito alta no Brasil. Só de um ano de 2018 para 2019, nós crescemos, infelizmente, nessa violência, mais de 8%. Nós tivemos 1.200 e poucos feminicídios em 2018, em 2019 esse número saltou para 1.326. É uma mulher morta, assassinada a cada 7 horas no Brasil. É um número indecente, é um número que nos envergonha, é um número que nós precisamos urgentemente diminuir. Só que o ambiente que nós estamos vivendo hoje, com um presidente que é machista, que é misógino, que é sexista, que é racista, que é homofóbico, quer dizer, ele acaba influenciando para que práticas ruins, nocivas em relação à mulher aconteçam, né? É como se a mulher continuasse sendo objeto do homem e o homem pudesse fazer dela aquilo que ele bem entendesse. Isso é muito ruim e isso contribui, infelizmente, para o aumento da violência. Lembrando, deputada, que a OMS e a ONU têm dados que o Brasil é o 5º país mais violento em relação ao feminicídio, né? Exatamente. Isso para o nosso país é uma vergonha. É uma vergonha, é um índice que nós poderíamos muito bem não atingir. E não é só o feminicídio, o número de estupros também é muito alto. Nós temos aí uma ocorrência de estupros elevadíssima e, infelizmente, ainda subnotificados, porque as mulheres têm, muitas vezes, vergonha de dizer,
por serem humilhadas, por serem maltratadas, por serem constrangidas e, em alguns casos, até duplamente estuprada, porque às vezes ela chega para denunciar um estupro, ela acaba sendo estuprada dentro do próprio aparato do Estado, que deveria protegê-la, que deveria ampará-la, não o faz, né, muitas vezes. Então, isso acaba inibindo as mulheres no sentido de levar adiante essas denúncias. Eu tenho até os números aqui dos estupros, que é algo, assim, insuportável, né? Não dá para a gente... de 2018 para 2019, nós tivemos 4% de crescimento nos estupros, 66.041 casos, 66.041 casos. Então, tem que deixar claro para as pessoas que são dados científicos. Científicos, né? Não são dados inventados, né? São dados levantados pela PNUD, que é o Programa Nacional de Amostragem, PNAD, né? Sim. Desculpe, Programa Nacional de Amostragem Domiciliar, que é absolutamente, com dados absolutamente fidedignos e que, portanto, mostram num número ainda, como eu disse, que é subnotificado, né? Porque se a gente for levar em conta, fazer uma projeção do real, nós vamos ter aí quase que o dobro desses números, né? Porque é muito grande, é muito grande. Eu tenho aqui também, segundo dados, que em 5 estados, somente 5 estados, o ano passado, 2020, nessa pandemia, morreram 449 mulheres. 5 estados, não deixando de fora outra quantidade. Exato. Ontem teve tem uma matéria na Folha de São Paulo, do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, onde ele coloca o assassinato de 12 mulheres por dia, no Brasil. Eu acho que ele classifica esses assassinatos, tem também, ele juntou tudo, o feminicídio e a morte, o assassinato de mulheres por outras razões. O que significa o feminicídio, para quem está nos acompanhando? O feminicídio é as mulheres que são mortas pelo simples fato de serem mulheres, né? E outros assassinatos podem ocorrer, como, por exemplo, na guerra do tráfico, na violência do trânsito, por outras razões, não é? Mas, enfim, é um número elevadíssimo, 12 mulheres morrendo diariamente, né, sendo assassinadas. Então, é um país onde a violência é como se ela fosse meio naturalizada. Ficou banalizado, né? É isso que nós temos que lutar, nós temos que desnaturalizar essa violência. A violência não pode ser naturalizada, o estupro não pode ser naturalizado. A sociedade não pode olhar para isso e ficar inerte, ela tem que reagir. As pessoas têm que reagir, não só as mulheres têm que reagir. As mulheres têm que ser as protagonistas disso, mas os homens também precisam se aliar a essa luta. Ajudar a mulher a erguer essa bandeira. Claro. Nós, homens, também somos contra a questão do feminicídio, né? Então, é muito importante os homens que estão nos ouvindo, nos assistindo, então, para nós ajudarmos a erguer essa bandeira, porque fica ruim para o nosso país. Nós perdemos muita credibilidade, né? Ser o quinto, para nós, é uma vergonha muito grande, né? Claro. E está aí o nosso, infelizmente, nosso excelentíssimo presidente, né? É um homofóbico. Sem dúvida. Tem todas as qualificações ruins, né? Sem dúvida. Mas que nós podemos falar mais sobre a questão do espaço da mulher no trabalho, na sociedade, na política. Eu acho que, não, tenho convicção, ela avançou bastante, a mulher ocupa espaços, cada vez, do ponto de vista percentual, ela avança, mas que espaços são esses, né? O que nós temos no trabalho,
vamos fazer esse corte da mulher, do exercício da mulher no trabalho, né? Aonde ela está inserida? Quais são as atividades que ela ocupa? Quais são o seu salário? É um salário compatível com aquilo que ela faz, com as suas tarefas? Ela está equiparada do ponto de vista salarial com os homens? A gente sabe que tem ainda uma diferença salarial significante. A mulher ganha menos que o homem, mesmo quando ocupa a mesma tarefa, as mesmas tarefas, sobretudo no setor privado. O setor público não pode, porque o setor público tem a tal da isonomia, né? Então você tem que manter a isonomia. Mas no setor privado, sim. Né? No setor privado, sim. E quantas mulheres de fato ocupam cargos de chefia, de gerência, de direção, de presidência? São poucas ainda. Então, tudo isso precisa melhorar. E mais, quando a gente pensa no mundo do trabalho, a gente pensa que essas mulheres trabalham, né, fora de casa, e quando elas chegam em casa, elas têm outras tarefas a desenvolver, que dificilmente tem sido compartilhada com os seus parceiros, né? E se é um pouco, se tem uma ajuda, é uma ajuda muito tímida ainda. Ah, mas ele troca o bebê. Ah, mas leva o bebê para passear. Mas não é isso que nós queremos. Nós queremos a divisão sexual das tarefas domésticas, né? A divisão sexual do trabalho, ou seja, se eu arrumo a cozinha hoje, né? Se eu lavo a louça hoje, você vai lavar a louça amanhã, né? Se eu lavo o banheiro na segunda, você vai lavar na quarta, não é? Então, acho que é isso, porque se os dois trabalham fora, os dois cansam, e a mulher se cansa muito, muito. E além do que, há uma cobrança dos filhos, principalmente com a mãe, por conta dessa questão cultural nossa, de que a mãe que tem que resolver, a mãe que tem que levar no médico, a mãe que tem que levar no dentista, a mãe que tem que levantar na madrugada, a mãe que tem que preparar o leite. Pelo amor de Deus. Nós temos que tirar essa naturalidade. Exato, aí as mulheres vão pirando também, sabe? Aí você vê que a depressão é uma doença que atinge mais você é psicólogo também, sim, mais as mulheres do que os homens. Você tem doenças onde as mulheres hoje, infelizmente, são maioria. Por quê? Isso é oriundo do quê? Isso é oriundo dessa pressão muito grande e que você acaba tendo que responder, porque até a sociedade ainda cobra a mulher nesse sentido, não é? Então, essa lógica cruel, porque ela é cruel para a mulher, ela é perversa para a mulher, que nós temos que ir alterando, né? E rapidamente, antes que haja aí uma convulsão entre as mulheres e elas acabem não suportando mais tanta pressão no seu dia a dia. Isso para citar alguns. Se você for para o campo da política, não é muito diferente. Nós temos um percentual muito pequeno ainda de mulheres. Crescemos mais ou menos. Nós temos uma governadora, de 27, uma governadora apenas no Rio Grande do Norte. Nós temos uma prefeita de capital, que é a prefeita de Palmas, né, no Tocantins. Então, e somos 52% do eleitorado. Somos 52% do eleitorado. Alguma coisa não está ainda bem equacionada. Aliás, está muito mal equacionada. Está muito mal equacionada. Então, é como se os homens achassem que nós, mulheres, não temos a capacidade para liderar, para governar, para administrar, entendeu? E nós temos e muito. Você vê que tem exemplos aí, mundo afora. Os países que estão sendo governados por mulheres foram os países que melhor responderam à pandemia, como, por exemplo, a Alemanha, como, por exemplo, a Nova Zelândia, só para citar 2 exemplos, né, de mulheres que estão à frente como primeira-ministras, porque são países parlamentaristas, né, e nesse sentido a gente vê que não é uma questão apenas de que nós somos capazes, nós somos competentes, e não queremos que os homens nos deem espaço nenhum, queremos conquistá-los, né? E sensibilizar a sociedade para que ela também compreenda isso e passe a confiar cada vez mais nas mulheres no exercício da função pública. Já falando na política em cotas, eu acho que, eu acho não, né?
tem que ser feito um projeto de, em vez de ser só 30%, 50%. O homem não é diferente da mulher, né? Não sei por que nós estamos tendo essa diferença, essa disparidade tão grande, né? Exatamente. Eu acho que as cotas... tem gente que... Tem algumas pessoas que criticam cotas, mas cotas elas têm que existir enquanto existir o preconceito, enquanto existir as diferenças, enquanto existir a discriminação. Sim. A cota é exatamente para você equilibrar minimamente o processo. Mesmo com cotas, né? Você não consegue. Ainda, né? Não existe um equilíbrio ainda. 30% não existe. Contra 70%, né? Não existe. Mas já é uma luta, né? Havia, inclusive, uma proposta que foi muito discutida, eu não me lembro quando foi, acho que foi em eu não me lembro, eu sei que a Marta Suplicy ainda estava no Senado, tinha lá um grupo de mulheres no Senado que estava capitaneando a proposta quando surgiu essa questão dos 30%, né? Foi no bojo dessa discussão, de que haveria, algumas delas propuseram que houvesse uma reserva de cotas para as mulheres, reserva mesmo, quer dizer, nós temos 513 deputados federais no país, então 260, 256, mais ou menos, vagas deveriam ser reservadas para as mulheres. E isso valia para as assembleias legislativas e câmaras municipais. Mas essa proposta, infelizmente, não prosperou. Não com essa, talvez não com essa divisão tão equitativa que eu coloquei, mas manter uma reserva de cotas que pudessem ser preenchidas por candidaturas femininas, né? Candidaturas de mulheres. Não deu certo. Pode ser que ainda isso volte, né? Periodicamente, a reforma eleitoral ela é sempre rediscutida. Para as eleições agora de 2022, teremos novidades também. E assim vai, né? Porque a sociedade evolui e é preciso também que as leis acompanhem. Como foi agora, que eu acabei de fazer uma live, né, com uma colega sua, entre outras pessoas que estavam lá, que entrou no Supremo com não é uma representação, é um outro tipo de ação, né, para poder tirar da nossa lei, né, essa coisa do Código Penal, essa coisa esdrúxula de que o sujeito matou a mulher, cometeu feminicídio em legítima defesa da honra. E graças a Deus o ministro Toffoli já acolheu isso preliminarmente, concedeu a liminar e os ministros estão votando, deve encerrar dia 12 agora esta votação e a perspectiva nossa é de que finalmente nós vamos considerar isso o nosso passado, né? Porque dezenas de assassinos de mulheres, né, foram soltos por conta dessa lei esdrúxula, né, dessa excrescência, na verdade, que acabou pautando muitas sentenças de juízes em relação aos agressores de mulheres, né, Eliezer? Vamos mudar um pouquinho de tema. Vamos falar sobre o empoderamento feminino, né? Que hoje eu acho que é o tema que está em discussão entre as mulheres, né? E é muito importante a mulher saber o que vem a ser o empoderamento feminino, né? Então, a nossa ilustríssima deputada pode esclarecer para as mulheres o que seria esse empoderamento. Que tem gente que pensa que o empoderamento feminino, tem mulheres que pensam que o empoderamento feminino é aquele de a mulher ir para a academia, ter o corpo bonito, e só pensa na academia, né? Tem outras que só pensam em ler, acho que a leitura é só um empoderamento. Sim, é também. Mas qual a visão da nossa deputada? Empoderamento é você ocupar os espaços de poder na sociedade, né? É você poder, nas relações familiares, você ter a mesma
a mesma autoridade, entre aspas, que o homem tem historicamente na nossa sociedade, né? É você partilhar isso, é você dividir esses espaços de poder, na política, no judiciário, no legislativo, no setor privado, na iniciativa privada, nas empresas, enfim, em todos os lugares, nos sindicatos, nos movimentos sociais. Esse é o empoderamento, é isso, é ocupar espaços de poder. Isso é uma tarefa que não é tão fácil assim, né? Deveria ser, mas vem acontecendo, mas a passos de tartaruga, a passos de tartaruga. Então, precisaríamos dar muito mais velocidade para que essas coisas ocorressem. Para isso, é necessário que as mulheres se envolvam, que as mulheres participem, que elas possam lutar, que elas possam cobrar pelos seus direitos. Se uma mulher, por exemplo, vamos pegar um setor privado, tem uma vaga lá para a direção de um determinado setor, de uma determinada área da empresa, e tem duas pessoas disputando, um homem e uma mulher, você não tem a dúvida que, infelizmente, na maioria dos casos, o homem será indicado para ocupar esse cargo, né? Porque ainda nós temos a barreira da maternidade, que eles falam que a maternidade é um entrave nesse sentido, e não deve ser, porque a maternidade é um direito, conquistado, garantido, né, inclusive pela legislação nossa, da mulher, quando engravida, ela tem o direito à licença maternidade, e o homem também devia ter uma licença paternidade maior, né? Por quê? Porque senão já começa por aí, o nenê nasce, já é só a mãe, o homem 5 dias e a mulher 4 meses. Não, nós queremos que o homem também nos acompanhe para que ele possa dividir essas tarefas dos cuidados com o bebê que acabou de nascer. Então, hoje ainda tem uma matéria que eu não tive a oportunidade de ler toda, porque os jornais hoje trouxeram tantas coisas boas, muitas boas matérias, bons dados, e essa foi a última matéria, eu acabei não tendo tempo de lê-la. Mas fala exatamente sobre isso, né? Sobre os espaços de poder no mundo do trabalho. Esse também é importante para nós, tudo é importante para nós. E quando se faz as críticas à mulher, essas críticas deveriam ser feitas do ponto de vista das ideias, do ponto de vista do exercício das suas tarefas, e não do ponto de vista pessoal. A Dilma, quando foi impeachmentada, as pessoas criticavam a Dilma na questão pessoal. Aliás, críticas grosseiras, rasteiras, né, própria de um país cuja cultura, infelizmente, arraigada é o machismo, e um machismo dos mais violentos do mundo. Tanto é verdade que não só os números do feminicídio, mas tantos outros índices nos colocam como um país que ainda tem muito a viver para poder erradicar esse machismo estrutural que nós vivemos no Brasil. Deputada, você tem uma visão para mostrar para a gente se há uma diferença entre as mulheres negras e brancas em relação ao trabalho, ao direcionamento, à gerência? Você tem alguns dados? Você trabalhou em alguma área das comissões para poder nos esclarecer? Eu estou sem os números aqui agora, mas você pode já considerar que as mulheres já são vitimizadas mais. As mulheres negras, muito mais. Se for negra e periférica e pobre, muito mais ainda. E não precisa ser só no mundo do trabalho, em tudo. Nessa pandemia, por exemplo, as mulheres foram as que mais sofreram, as mulheres foram as que mais perderam emprego, as mulheres foram as que mais tiveram sobrecarga de trabalho, porque os filhos ficaram em casa, nós temos que entender isso. As crianças não foram para as escolas, porque as escolas estão fechadas. Então, coube à mãe, que não deveria ser ao casal, né? Mas coube à mãe
cuidar do acompanhamento, do exercício, fazer a comida, atender os reclamos da criançada, enfim. Isso tudo acaba, é uma sobrecarga quase que, eu diria para você que é muito injusta essa sobrecarga, que muitas mulheres não conseguem, às vezes, levar adiante. E a mulher negra, em todo esse cenário, ela é ainda mais martirizada, ela é ainda mais vitimizada. Se você pegar o feminicídio, o índice maior com as mulheres negras. Se você pegar os estupros, o índice maior é com as mulheres negras. Eu posso depois até encaminhar para você, para num segundo momento você pode colocar aí no seu canal como ilustração aí para as pessoas que o acompanham. Mas é nítido isso. Tem algumas coisas que acontecem de bom. Ontem mesmo eu vi mulheres negras que são empreendedoras, com iniciativas de empreendedorismo muito com resultados fantásticos. Uma delas, inclusive, premiada pela revista Forbes, que é uma revista que premia grandes negócios, etc., grandes iniciativas no mundo dos negócios. Então, nós temos uma mulher negra no Brasil que preside empresas de grande porte, né? Que, inclusive, ontem ela foi também citada. E de modo que, mas é muito raro, porque você tem uma quantidade de mulheres negras no país muito grande. O percentual de mulheres negras chega próximo de 50% da população. E, no entanto, você não tem essa representatividade em todos os campos. É uma questão também de representatividade. Se você pudesse ter mais representatividade, certamente essas mulheres negras estariam trabalhando para reduzir os impactos negativos que ainda temos sobre as negras e pretas no nosso país. Muito, muito importante, né? Essa visão, porque também vejo também que por ser negro, mas hoje é Dia Internacional da Mulher, não tem que falar da mulher negra, né? Claro que sim, né? Eu vejo que a mulher negra, ela sofre muito preconceito nas empresas. As empresas hoje, não só na empresa, na própria mídia, né? A gente fica olhando os jornais, telejornais, você vê só mulher loira que apresenta os jornais, né? Muito difícil. Você vê outra Glória Maria. É a tal da supremacia branca, né? Que nós temos que eliminar do nosso país, né? Essa supremacia, ela é muito ruim para todos nós. Agora, acompanhado, a gente não pode deixar de também dizer que acompanhado da questão da luta de gêneros, nós temos como pano de fundo o racismo no Brasil. Que é grande, que é velado, falam-se que é velado, né? Mas hoje ele está tão... Tem muita gente que acabou saindo do armário, né? E se sente no direito de manifestar o seu racismo, que é crime, né? A gente nunca pode deixar de pontuar isso. Agressão às mulheres é crime. Desculpe. Racismo é crime, estupro é crime, assédio é crime, tudo isso é crime e está previsto na lei, né? E precisa ser punido. Como disse hoje a Renata Gil, que é presidente da Associação Médica da Associação de Magistrados do Brasil, né? AMB. Você sabe porque você é advogado, você deve acompanhar. Ela disse o seguinte, que nós precisamos ainda ampliar a punição da nossa legislação. Ampliar ainda mais, para que as pessoas possam, de fato, né, porque, não sei se você vê que de vez em quando, você ouve, fulano foi acusado de matar a mulher, de cometer feminicídio, mas acabou sendo solto, está solto lá, então vai estar com tornozeleira. É muito fácil. Você tira a vida de uma mulher, aí você coloca a tornozeleira, volta para o seu apartamento, volta para a sua casa, muitas vezes uma mansão, não é? Tem lá, desfruta do bem bom, enquanto a pessoa que vivia com você foi embora, foi morta, foi assassinada. Então,
tais brechas não podem existir. Não pode. É preciso cercar o assassino. É preciso cercá-lo de todas as maneiras. Se for o caso, e se for, né, aprofundar ainda mais as penas, né, tornando-as mais rigorosas. Mais rigorosas. Né? A gente vê várias pessoas famosas, como o caso do João de Deus, né? Quantos casos que eles não passou, estuprou tantas mulheres, que aí pôs tornozeleira, foi para a casa dele, porque falou que está com problema de coração, né? Mas arrumam vários laudos. Ou aquele Abdel Mansur, lá, o Massoud, aquele médico ginecologista que estuprou centenas de mulheres no seu consultório, não é? Então, isso é difícil até adjetivar uma pessoa como esta, né? Aí, olha, ele está doente, olha, ele tem idade. Não, ele não tem idade para isso, não, porque lá se ele estivesse no consultório, doente ou com idade, ele iria continuar fazendo as mesmas coisas se ele não fosse denunciado. E quanto tempo demorou para que as mulheres o denunciassem? É isso que nós precisamos incentivar. Denuncie, não leve para casa, não guarde isso. Passe numa delegacia, mesmo que você for sofrer algum tipo de humilhação, de constrangimento, né? Mas o importante é que você está cumprindo o seu papel para defender não só a você, mas a todas as mulheres que podem se sentir, inclusive, estimuladas, né, a fazer isso, a tomar atitudes semelhantes. Deputada, tem umas perguntinhas que mandaram aqui, sei que eu já repassei para a deputada, se você pode responder para nós, né? Então, eu vou falar o nome da pessoa que ela deixou falar, né? Então, eu vou falar. A dona Denise Martins, 43 anos, ela mandou perguntar para a nobre deputada, o Dia Internacional das Mulheres, na opinião, por que essa data é tão importante? E podemos melhorar a crescer para nós mulheres? Claro que podemos começar de trás para frente, né? Podemos e muito, como eu observei aqui ao longo dessa nossa conversa, né? Temos um longo caminho a percorrer, né? Tem uma estrada aí sem fim, mas podemos e devemos melhorar. Agora, esse dia é um simbologismo, né? É uma coisa simbólica, é um dia de luta. Não pode ser aquele dia, quando começou-se a homenagear o dia 8 de março como sendo o Dia Internacional da Mulher, em função das mulheres que foram mortas, asfixiadas numa fábrica, numa indústria têxtil, achava-se que esse era um dia de se dar flores para as mulheres, isso aqui. Não é dia de dar flor, é dia de você repensar a maneira como você se relaciona com quem vive com você. Como você se relaciona com a sua companheira, como você se relaciona com a sua mãe, com a sua irmã, com a sua filha, enfim. Acho que nas suas colegas de trabalho, né, tudo isso, esse que é o momento. Dia 8 de março é importante para isso, para a gente poder fazer uma revisão interna e contribuir para que possamos caminhar em busca da igualdade de gêneros. Sim. Uma outra perguntinha. A jovenzinha Ana Laura Beck Ferreira mandou perguntar, é difícil uma mulher se reconhecer no papel de agredida? Isso tem mudado? Gostei dessa pergunta, Ana Laura. É difícil sim, eu acho que tem muitas mulheres, e hoje nós falamos exatamente sobre isso. Essa foi uma das questões que nós falamos há pouco na live que eu fiz. Tem dificuldades. Porque muitas vezes tem mulheres que naturalizam a agressão, como se aquilo fizesse parte da vida delas. Como se, enquanto mulheres, elas têm mesmo que ser agredidas. Porque elas foram agredidas muitas vezes pelos seus pais, elas foram agredidas pelos irmãos, às vezes até abusadas sexualmente, quantas e quantas histórias. Então, quando elas se casam, ou quando elas se unem a alguém,
né, elas acham que isso vai fazer parte, como se isso fizesse parte. Isso não é natural, isso é crime, isso nós temos que impedir. Então, cabe a nós que temos, e as mulheres que têm uma condição melhor de perceberem que essas condutas são criminosas, né, buscar um trabalho de conscientização, mas cabe também ao poder público implementar um conjunto de políticas públicas que possam trabalhar também com essas questões, né, para abrir o olhar dessas mulheres, né, para poder colocá-las na realidade de fato, para elas poderem ser sujeitos do seu próprio ser, né, para que elas não fiquem com grau de dependência, né, para que elas tenham autonomia, para que elas tenham empoderamento, para que elas tenham a emancipação, a busca da emancipação, que eu acho que vai fazer com que todas as mulheres um dia possam reconhecer quando um olhar, às vezes um olhar é um olhar que nos agride, não é? Às vezes a interrupção de uma fala é uma coisa que nos agride, né? Às vezes um assobio é uma coisa que nos agride. Tudo isso a gente tem que entender que não tem mais espaço no mundo moderno para essas práticas. Isso pode ter sido normal, entre aspas, há 40, 50 anos atrás. Hoje não é mais, né? Hoje as coisas mudam, né? E as pessoas querem ser respeitadas, querem andar de short na rua, serem respeitadas, querem ter um decote mais ousado e serem respeitadas, não é? Querem passar um batom bonito e serem respeitadas, porque nós somos donas do nosso corpo não é de ninguém, não é dos homens, não é dos namorados, não é dos maridos, não são dos amantes, não são de ninguém, são nossos, né? E precisamos ter respeito sobre eles. Dona Margarete Gonçalves, 52 anos, pergunta: por que se espera que toda mulher seja mãe e tenha uma postura de naturalidade em relação a isso, e por que isso pesa tanto sobre as mulheres? É isso, né? A maternidade é uma coisa, claro que tem muitas mulheres que têm o desejo de ter filhos e têm todos os direitos de ter esse desejo e de ter os filhos. Só que ter os filhos, a parir, é um exercício eminentemente feminino, da mulher, porque o homem não consegue parir, né? Mas criar, né, é algo que precisa ser dos dois. A mulher não pôs o filho sozinha no mundo, né? Ela tem uma pessoa que também participou desse processo, né? E essa pessoa precisa compartilhar esses cuidados com os filhos, né? Não é possível que isso fique na conta da mãe. E a maternidade, ela não é um processo natural, ela é um processo cultural, né? É cultural que as mulheres têm que ter filhos, né? Até alguns tempos atrás, uma mulher que não tivesse filho, que não tivesse casado, era tratada de forma pejorativa. Ela é solteirona, ela ficou para titia, não é assim? Hoje não. Hoje é uma opção de vida, graças a Deus. Hoje essa geração, ela é uma geração que sabe o que quer e que luta, em sua maior parte, por aquilo que quer, né? Essas meninas aí de 18, 19, 20, 22 anos, elas têm muita clareza disso, em sua maioria, não são todas, porque tem uma parcela ainda que também tem isso incorporado em si. Essa ideia de que, não, eu tenho que me casar, eu tenho que ter filhos. Isso é uma consequência da vida. É uma consequência da vida. Pode casar, como pode não casar. Pode ter filhos, como pode não ter filhos, né? Agora, trazer isso, a maternidade, como algo natural, ela não é natural. Ela é algo cultural, é diferente. É uma opção de vida. Como tantas outras coisas dentro de nós que são opções de vida. Júlia Maria Mestrinelli Zanin, tem meu sobrenome, hein? Eu tô vendo, essa é parente. Por que se espera que toda mulher seja mãe e tenha uma postura... Não, errei. O que as lutas das mulheres influenciam na sociedade de hoje em dia? Influenciam porque elas podem mudar a sociedade. Eu estou vendo agora, estou acompanhando aqui as manifestações do Paraguai. Sim. Quem está indo para as ruas no Paraguai
e querendo que o governo renuncie são as mulheres. São as mulheres, porque elas não estão suportando mais a forma irresponsável, tanto lá quanto cá, que os governantes estão tratando uma pandemia dessa envergadura, que mata milhares de pessoas mundo afora. Né? Então, é uma iniciativa das mulheres, e tantas outras iniciativas de mulheres mundo afora que foram capazes de derrubar governos, né? No Myanmar, antiga Birmânia, também neste momento está tendo manifestações de mulheres pela retirada dos militares do poder. Um governo sanguinário lá, que já matou também, esses dias mesmo, uma menina, tadinha, de 20 anos, anteontem, levou um tiro na cabeça, ela se tornou o símbolo daquela luta. Então, a gente vê mulheres, mundo afora, que romperam essas barreiras. E, inclusive, nós temos o Dia Internacional da Mulher por conta da luta das mulheres. Né? Não foi nenhum governante, não foi nenhum homem bonzinho que estabeleceu essa data. Né? Foram mulheres que foram para as ruas, que exigiram, né? Que romperam paradigmas e que conseguimos chegar aonde nós chegamos. Isso basta? De maneira nenhuma. Né? Isso é apenas o começo da nossa luta. A Caroline, 15 anos, quero saber quais são os passos que as mulheres têm que dar para alcançar uma igualdade plena de gêneros e de direito. Uma excelente pergunta, hein? Quais são os passos? O quê? Desculpe, eu não ouvi direito. Quer saber quais são os passos que as mulheres têm que dar para alcançar uma igualdade plena de gêneros e de direito? É a mobilização, é a organização, não é? É a pressão sobre as autoridades, é a implementação de mais políticas públicas, são debates como estes aqui, é participar mais das conversas, participar de grupos, é formar coletivos importantes de mulheres, né? É não ter medo, é ter coragem para romper esses paradigmas, coragem para avançar, coragem para cobrar, seja do prefeito, seja dos vereadores, seja de deputados, governadores, todos têm responsabilidade sobre isso. E a gente só vai buscar essa democracia, como já disse, quando nós tivermos homens e mulheres com os mesmos direitos. E mais do que isso, é investir também na educação, porque muitas dessas gerações talvez tenham dificuldades de fazer, de serem transformadas, principalmente as pessoas que às vezes estão com essa cultura machista muito arraigada dentro de si. Mas aqueles que estão lá na escola, né, eles podem ser influenciados, eles podem entender os meninos e as meninas, principalmente os meninos, que é preciso tratar as meninas com respeito, né, que é preciso ter respeito mútuo. E essa criação, ela precisa se dar no interior da família, onde o exemplo dos pais é importante para a formação da personalidade desse menino, e ela precisa ser complementada pela escola, pela educação. Quando a gente buscou no Programa Estadual de Educação, quando eles foram fartamente debatidos no Estado e nos municípios, que houvesse o debate no interior das escolas sobre a educação de gêneros, isso teve uma compreensão absolutamente enviesada, né, inclusive com direcionamentos religiosos, que não era o caso. Quando se fala de educação de gêneros, fala-se de igualdade. A gente quer que meninos e meninas sejam tratados e sejam criados da mesma forma. Porque se eu crio o meu filho de um jeito, se eu não deixo ele ajudar a mãe para arrumar uma cozinha, se ele levanta e não arruma a sua cama, se ele não ajuda a lavar um banheiro, mas a menina tem que fazer, eu estou criando um homem que no futuro vai massacrar a sua companheira. E não é isso que nós queremos. Machista, claro. Aí o menino sai com o pai para ir jogar futebol e a menina fica ali, confinada com a mãe, para fazer as tarefas domésticas. Não é isso que a gente quer.
né? E o fato do menino fazer tarefa dos domésticos não vai ser isso. O receio é o seguinte: mas ele vai ter uma orientação sexual diferente. Não é isso que define a orientação sexual, né? De maneira nenhuma ele pode jogar bola e ter orientação ou qualquer outro tipo de orientação sexual, né? Não é isso, não trata-se disso. Forme seus filhos com respeito. Forme, eduque seus filhos para o mundo, para a vida, para o mundo moderno que aí está, né? Para que ele seja um homem decente, para que ele seja um homem que respeite, para ser um homem sensível, né? É isso que vai fazer o mundo mudar, entre homens e mulheres. Mesmo porque no que você falou, nós somos 5 filhos, eu encerava a casa, arrumava a cozinha, arrumava a cama, né? Eu também me lembro muito bem que quando eu sou mais nova e sou a única mulher, que meus irmãos, né, só podiam ir na matinê no domingo no cinema, né, que meus pais exigiam isso, depois deles arrumarem a cozinha para minha mãe, não é? Eles só podiam, eles tinham que ajudar a fazer as tarefas domésticas também, né? Durante a semana tinha uma pessoa que nos ajudava, mas no domingo não tinha. Então, nesse dia, tinha que partilhar as tarefas domésticas. É aí que começa. E graças a Deus, eles são companheiros super sensíveis e convivem numa situação de muita igualdade com suas companheiras até hoje, entendeu? Isso é importante. Claro, não são perfeitos, tem os defeitos deles, como todos nós temos, mas acho que isso valeu a pena. É através disso que traz a sensibilidade ao homem, né? É claro. Saber que a mulher, o problema que a mulher faz em casa, todos os deveres, ele fez quando criança, ele vai dar um valor maior à mulher, né? Sem dúvida, então, sem dúvida. Agora, eu tenho uma perguntinha, e essa foi do meu pequenininho que fez, né? Eu falei, meu filho, vou fazer uma live com a deputada, faz uma pergunta aí. Ele é muito inteligente, né? É o Frederico. Ei, Frederico, por que as mulheres são tão julgadas pelas suas raças e se há uma igualdade entre elas? Eu falei assim, não, mas assim, o que fala para o Frederico, que o que faz essa questão da raça vir à tona e diminuir a mulher negra é o racismo, na verdade, junta aí, né? Junta o racismo, junta o machismo, junta o sexismo, junta tudo. Talvez ele seja ainda muito pequeno para compreender tudo isso. Só. Mas ele vai compreender, até porque o pai dele vai ensinar bastante isso para ele, né, Sim, como explico muito para ele. Tem vezes que ele vem para o estúdio conversar comigo, senta e conversa e fica... Exatamente. Nossa, parece esse daqui vai ser... Usa aqueles óculos intelectual. Falei, meu Deus do céu. É verdade. Agora tem a dona Joslaine pergunta, a ex-deputada acha que as mulheres negras conseguiram alguma igualdade com as mulheres brancas? Ou se ainda existe grande defasagem na questão do trabalho, estudo e condições sociais? Existe uma grande defasagem, mas avançou muito. A questão do estudo, por exemplo, você tem as cotas nas universidades, elas foram fundamentais. Se hoje você entrar no campus da USP, da Unesp, da Unicamp, para citar as três universidades públicas paulistas, você vai encontrar muitos alunos negros. Isso é muito importante, Eu observei muito isso. Eu fui presidente da Comissão de Educação e Cultura na Assembleia e a gente tinha muita atividade com o pessoal das universidades, né? Então, é um negócio que modificou o perfil dos estudantes nas universidades públicas. Então, deixa eu pedir uma água aqui, porque eu estou morrendo de sede. Faz favor. E aí, então, melhorou. Está muito longe ainda de nós podermos achar que as mulheres negras se equiparam às brancas. Ainda não temos isso. Mas vamos trabalhar fortemente para que isso aconteça no futuro próximo. Sim. Uma perguntinha da minha esposa.
Ela mandou perguntar assim para a deputada. Acredita-se que com o empoderamento feminino e com a equiparação salarial e outros, houve um aumento da violência contra a mulher? A deputada acredita nisso? Não, não, pelo contrário, a violência é histórica no nosso país, né? Nós só sabemos dessa violência hoje porque ela se tornou pública. Não toda, como eu disse, né? Mas uma parcela da violência, ela hoje é denunciada, ela é divulgada, né? Os meios de comunicação repercutem, a repercussão da violência hoje é muito maior do que era há 30 anos. E, portanto, dá a impressão que ela aumentou. Não, eu não acredito. Claro, de 2018 para 2019, nós tivemos um aumento de 8%, como eu disse no início da nossa conversa, no número de feminicídios. Então, nesse sentido, sim. Mas o Brasil tem uma falha enorme do ponto de vista de dados. Né? Você pegar os dados há 20, 30 anos atrás, é uma coisa muito precária. Nós somos precários nos dados. Então, a gente não pode... É difícil fazer comparações com décadas atrás, né? Mas, nos últimos anos, você teve questões que diminuíram, houveram questões que aumentaram. Hoje, o governo atual, ele retirou direitos. Nós perdemos conquistas, porque é um governo que não acredita nisso. É um governo que colocou uma Damares para ser a ministra dessa área, né? E que nitidamente reforça o patriarcado, as relações patriarcais, onde o homem tem o comando de tudo. Então, isso tudo representa um retrocesso para nós. Mas eu tenho fé que, no futuro próximo, nós vamos reverter isso, se Deus quiser. Vamos mudar, vamos sim. Dona Rosana Teodoro Bernardo, por que a mulher que tem vários parceiros é taxada como nomes depreciativos, enquanto que o homem sempre passa por macho alfa perante a sociedade? Porque nós vivemos um país machista, né? Porque isso é tolerável para o homem, mas é absolutamente inadmissível para as mulheres, né? As mulheres que têm, que resolvem ter um parceiro hoje, outro parceiro amanhã, elas são tidas mulheres que eu não vou reproduzir aqui os nomes, né? Mas, infelizmente, é isso. Mas é fruto desse nosso machismo. Se nós não tivéssemos isso, certamente essas conotações não existiriam. Sim. E a dona Rosilaine Silva Roberto, ela pergunta: quais os centros de defesa da mulher na sociedade? Existe telefone para denúncia, para amparo médico, financeiro, para as mulheres atingidas emocionalmente e sem condições emocionais para trabalhar? O telefone é 180, né? Sim, 180. Eu disse que você pode telefonar. Aí, no caso, Barretos, por exemplo, é uma cidade que você tem a Delegacia de Defesa da Mulher, com certeza. Pelo tamanho da cidade, tem que ter. É uma pena que a delegacia funcione até às 18 horas, né? E de segunda a sexta. Isso é muito ruim. Agora, você tem também conselhos tutelares, né? Que podem encaminhar, ajudam muito. Tem cidades que têm casas-abrigo, mas é muito pouco. Eu conheci casas-abrigos fantásticas em cidades grandes, né? Para as mulheres serem deslocadas quando elas têm que sair de casa e não têm para onde ir, né? Elas são vítimas de violência, de agressões contínuas, elas precisam sair muitas vezes com seus filhos, é preciso que o poder público garanta. Agora, não adianta passar o endereço, o número da rua, nada, né? É um lugar discreto, que ninguém pode ficar sabendo, mas que dê o mínimo de segurança para as mulheres. Então, tem essas questões. Agora, isso varia de cidade para cidade, né? Tem cidades que oferecem mais, tem cidades que não oferecem nada. Agora, isso também deveria ser uma luta contínua das mulheres de cobrar, né, de quem está no poder, essas medidas protetivas. Sim, muito bem. Por que é difícil uma mulher se reconhecer
no papel de agredida, né? Acho que a deputada já até respondeu. E como o Brasil tem combatido a violência contra as mulheres? Eu falei da questão do reconhecimento, eu já falei, né? Aí o combate à violência são atitudes pontuais. Nós não temos mais uma ação forte do governo federal, como nós tivemos durante o governo Lula, mesmo durante o governo da Dilma, né? Havia ali órgãos efetivos, havia políticas públicas, havia investimento, né? Uma das razões de você, uma das formas de você fazer esse enfrentamento à violência é você destinar recursos públicos para isso. Você precisa investir, né? Hoje nós não temos nem orçamento destinado para isso, né? Não tem receita nenhuma para essa. Nós tínhamos projetos que as prefeituras mandavam, eram aprovados para se montar núcleos de debate, de discussão, de atendimento, com psicólogos, com assistentes sociais, com terapeutas ocupacionais, com advogados, enfim, cada cidade montava seus projetos e eles eram aprovados na Secretaria Nacional da Mulher, né? Então, isso tudo acabou, né? Nós não temos mais. Então, a gente não sabe, nós já sabemos que estamos perdendo, né? A gente só não sabe até onde nós vamos cair, né? Isso talvez só vai ser possível medir com um pouco mais de precisão no momento em que esse governo tiver saído daí, né? Que esse governo não me representa. Uma perguntinha antes das considerações finais, né, da Ana Laura Verco Ferreira, 16 anos. Acho que muitas de nós já se tornaram confidentes de uma mulher que sofre algum tipo de abuso, seja marido, qualquer homem. Como ajudá-la? Encaminhá-la para os órgãos responsáveis, por exemplo. Se ela sofre abuso, ela pode ir no juiz, né, na vara da família, né, isso é importante, né, se é criança, na vara da infância e da juventude. Você é advogado, você sabe disso, né? A justiça hoje, o próprio Conselho Nacional de Justiça, ele estabeleceu algumas práticas que os juízes devem adotar no que diz respeito à violência doméstica. Então, todos os fóruns desse país devem ter algum juiz ou juíza, né, que estão preparados para atender a esse tipo de demanda, e dar uma resposta mais pronta, mais imediata para isso. Pelo menos são recomendações estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça. E isso vale também para o Ministério Público, né? Onde se criou procuradorias da mulher, por exemplo. Cidades grandes, né? Nós temos a Procuradoria da Mulher em São Paulo, nós temos Procuradoria da Mulher em Campinas. Então, é que nós queremos mais. Nós precisamos ter Procuradoria da Mulher em Barretos, nós precisamos ter Procuradoria da Mulher em Catanduva, nós precisamos ter em tudo quanto é lugar, né? Principalmente em cidades médias para grandes. Então, até para regionalizar um pouco esses serviços. Então, é preciso prover a justiça, os equipamentos da justiça, seja dos juízes, seja dos promotores, dessas condições. Eu acho que, nesse sentido, houveram avanços. Aqui, por exemplo, na região, nós temos juízas que têm trabalhado nesse sentido, em cidades menores, mas que estão com essa compreensão. Eu acho que vai muito também, tem a recomendação do CNJ, mas vai muito também do comprometimento que aquele profissional tem com esta causa. Deputada, nós estamos terminando nossa live. Suas considerações finais. As minhas considerações finais é que a luta continua, nós temos que estar mais unidas, mais juntas, né? Eu acho que isso que vai fazer a gente dar um basta na violência. A violência é preciso dar um basta. Esse basta não virá de governos, de homens, de entidades. Esse basta virá das mulheres mobilizadas, organizadas. Infelizmente, nós estamos vivendo um momento agora de pandemia, não podemos ir para as ruas, mas a rua, no futuro próximo, se Deus quiser, será o nosso lugar, para que ali nós possamos dar voz
né, dar tamanho para a nossa indignação, e não só para a nossa indignação, mas para exigir, né, das autoridades constituídas medidas que possam eliminar e erradicar qualquer tipo da violência, como também medidas que possam possibilitar o acesso das mulheres ao empoderamento, à emancipação, à participação na vida pública e tantas outras questões. No mais, agradeço a você, a todos aqueles que participaram aqui da nossa live, né? E é muito bom, foi muito bom. Cumprimentá-lo também por essa iniciativa. Eliezer, que você continue sendo esse homem doce que você sensível e lutando pelas nossas causas também. É sempre bom ter homens como aliados. Obrigado, deputada. Foi um prazer tê-la. Quero que você volte mais vezes. Nós contamos se Deus quiser. Com você nas nossas lives, né? Muito obrigada. Falando outros assuntos, que você dá abordagem comportamental, né? Eu sou. Eu sou da psicanálise, né? Eu sei. A minha faculdade era, na época, uma faculdade que optou por isso, né? Sim. E aí minha formação, evidentemente, acabou se dando dentro dessa linha da psicologia, né? Mas eu acho que os objetivos acabam sendo alcançados por vias diferentes, mas o importante é que a gente está aqui para poder trazer a nossa contribuição com as pessoas poderem se compreender melhor, né? Acho que esse é o papel da psicologia. Então eu vou pedir ao pessoal que dê um like, se gostaram da nossa live, e se cadastrem e acompanhem nossas redes sociais. Sem dúvida. Obrigado, deputada. Obrigada, querido. Grande abraço a você e a todo o teu pessoal. Obrigado a todos que nos acompanharam nessa live. Obrigada, Eliezer. Até mais. Boa noite. Boa noite. Até mais.